Oi pessoal, hoje a gente vai corrigir as atividades de vocês. Como biologia era só fazer um resumo, então já estou analisando os resumos que vocês me enviaram e estou dando umas pequenas corrigidas, porém tiveram alguns, então ainda estou finalizando. Os outros eram mais rápidos, também consegui fazer a correção rápida. Não se preocupe, eu estou vendo de todo mundo, então todo mundo que tá me entregando, eu estou dando baixa numa lista que eu tenho no meu computador. Então tá tudo ok com as atividades de quem está me entregando. Quem não está me entregando, por favor, se justificar por que não está fazendo as atividades e ver o que é que pode ser feito. Hoje, como a gente vai corrigir as atividades, eu não vou passar nenhuma. Então, hoje também fica à disposição para quem quiser colocar as atividades em dias e me enviar. Vou estar recebendo até o final da noite. Mas lembrem-se, hoje a gente não vai ter atividade, porém, corrija as atividades que a gente já fez. Então, a gente vai começar pelo dever de física, então peguem aí o caderno de física de vocês, lembrando que hoje é dia de ciência da natureza, porém vou corrigir de acordo com o que foram passadas as atividades. A primeira seria essa de física, e a gente teve, se eu não me engano, foram 4 questões, deixa eu olhar, isso, 4 questões. A primeira questão eu perguntei o que são as grandezas vetoriais. E aí a gente pode dizer que existem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. E a grandeza vetorial nada mais é do que uma grandeza que possui, além de valor numérico, que seria um módulo, direção e sentido. Força, velocidade e aceleração são alguns exemplos de grandeza vetorial. Então, fica certo que a gente precisa, para definir o que é essa grandeza, a gente tem que ter esses 3 pontos principais, de que, além dele ser um valor numérico, ou seja, ser um módulo, ele precisa de direção e sentido. Então, seria basicamente isso que é uma grandeza vetorial, ok? A próxima pergunta seria, de acordo com o que foi estudado, o que é um vetor? Aí a gente vai dizer que um vetor, ele é um segmento de reta orientado, responsável pela caracterização da grandeza vetorial. É importante lembrar que a palavra vetor assume significado diferente dependendo do contexto que ele é aplicado. O agente de disseminação no caso de doença, infectologista, por exemplo, é um agente, eles também são chamados de vetores, são vetores causadores de doenças. Então, na biologia, a gente tem esse vetor que nada mais é do que um vetor causador de doença, que a gente estuda também na biologia, porém na física o vetor é essa medida de uma grandeza vetorial, ok? Atentem-se a isso. Aí a próxima pergunta, quais são as informações para identificar um vetor? Assim, quais são as principais informações? A gente precisa saber que o vetor, ele segue a linha do plano cartesiano, que é aquela medida de x e a medida de y. Então, a gente tem que se atentar a isso, que ele sempre vai ter um sentido, uma direção, e ele vai ter um valor proporcional a isso. Seja ele um vetor tangencial, seja ele um vetor reto, a gente sempre vai ter um valor que vai dizer isso. Então, se eu disser, um carro ele andou por, 1 quilômetro, então meu vetor, a gente pode tirar um vetor em linha reta, e na verdade o vetor, eles são dedicados em linha reta, e essa minha linha reta vai delimitar a verdadeira distância de acordo com esse meu vetor. Como assim, professor, a verdadeira distância? O carro, por exemplo, ele pode fazer uma curva, ele pode declinar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, porém o vetor ele sempre segue um sentido reto, ok? E a quarta e última questão, quais as 3 características de um vetor? Então, ele precisa apresentar um tamanho, que seria o módulo do vetor é o tamanho, ele precisa apresentar uma direção e um sentido, para trás, para frente, e a direção, a gente também tem que prestar atenção disso de acordo com o plano cartesiano, como foi falado, e sobre plano cartesiano vocês veem muito isso na matemática, que a gente vai ter sentido x, y, z. Então, o vetor está mais alocado nisso aí, como vocês também puderam ver no material de vocês.
Lembrando que façam essa correçãozinha de acordo com o material. Muita gente acertou, fiquei muito feliz com isso, porque realmente já tinha lá para quem deu uma lidinha no nosso PDF, como também assistiu aquele vídeo sobre vetores, conseguiu fazer tudo direitinho. Lembrando que o vetor ele pode ser somado para a gente realmente saber uma identificação mais coerente de um vetor, a gente pode ver um vetor velocidade, isso aí vão variar de acordo com várias características, ok? Agora sobre química, a gente deu uma estudadinha sobre os estados da matéria, mais sobre esses conceitos, a gente já sabe, já vinha vendo como ocorrem essas mudanças, a gente sabe que a gente pode encontrar matéria no estado sólido, líquido e gasoso, a gente estudou muito como é que ocorrem essas mudanças, vai depender de temperatura, vai depender de pressão, e vamos passar para o exercício. A primeira pergunta tinha uma imagem e dizia assim: com quais desses materiais pode ser feito cada um objeto ilustrado na imagem? Por que tais materiais podem ser utilizados? E na imagem a gente tem panelas, a gente tem como se fossem duas espadas, facões, a gente tem vidro de um tampão de uma mesa, a gente tem ali a própria mesa, as cadeiras, o estofado que é feito com lã. Então tem vários materiais nessa imagem. Era só para vocês citar alguns. Então, vocês poderiam começar com a madeira, vocês estão vendo a madeira, vocês estão vendo o alumínio, que é das panelas, tanto que a dona de casa gosta das panelas de alumínio para deixar ela brilhando quando vai lavar. É o produto final. Então, a gente pode falar que aqui a gente tem a celulose da madeira. Ah, professor, não quero falar celulose, eu não sabia que isso era celulose. Beleza. Aqui a gente tem a madeira, a gente tem o vidro. Professor, e o vidro? Vocês sabiam, por exemplo, que o vidro é feito a partir de areia? A gente eleva a areia até uma certa temperatura e a partir disso ela vai começando a mudar com base no seu ponto de fusão. A gente eleva tanto a temperatura que ela muda do estado sólido para o estado líquido. Tá vendo? Então a gente tem vários materiais. Então era isso que eu queria que vocês colocassem. E a outra ela diz: por que tais materiais podem ser utilizados? E aí? Aí a gente tem várias explicações. A gente pode dizer a primeira, que seria a melhor, que é por conta que o ponto desse material, tanto o ponto de fusão quanto a ebulição, ele é um material não reativo, assim a gente pode dizer. A gente pode dizer que é um material não tão sensível ao meio. A gente pode dizer também que são materiais que podem ser maleados de forma física constante. Professor, o que é isso? Quando a gente diz que esses materiais eles podem ser maleados de forma física, quer dizer que a gente pode cortar, quer dizer que a gente pode, sei lá, colar, pode ser que a gente pode juntar com um prego. Então a gente está fazendo muita mudança física. Então, por que tais materiais podem ser utilizados? Porque eles têm variáveis físicas que não vão mudar a sua constituição. E essas variáveis físicas vai dar uma utilidade a mais. Então, se eu fizer uma mesa de madeira, ela não vai descongelar. Se eu fizer uma panela de ferro, ela vai ter mais durabilidade que uma panela de barro. E assim a gente vai fazendo esses comparativos. Eu queria que vocês fizessem esses comparativos. Algumas pessoas conseguiram, parabéns. A próxima pergunta diz: que características, propriedades um material deve ter para que possa ser utilizado na fabricação de mesas e cadeiras? E aí, o que vocês acham? Aí eu perguntei mais sobre a durabilidade, tinha isso um pouquinho no texto. Então, a gente pode dizer que a gente precisa de uma certa dureza, resistência, abrasão ao fogo, de preferência, para que não pegue fogo do nada, que também seja um material sólido, como eu já disse, resistente, para que dure ali um bom tempo, por isso que geralmente preferem madeiras boas, fazer as pregas com ferros ou preferir parafusos, que vai dar uma melhor resistência naquela cadeira. E na fabricação de panelas, professor, eu posso utilizar qualquer metal para fabricar panela? Por exemplo, vocês acham que dá para fazer uma panela de mercúrio? E o mercúrio é um metal. Mesmo sendo ali um metal de transição, o mercúrio é um metal. Aquele mercúriozinho que a gente tem no termômetro. Então, não. Vai depender muito do ponto de fusão que esses nossos metais vão ter e isso que vai dar resistência às nossas panelas. Então, para essa
pergunta, vocês tinham que dizer que a gente vai preferir certos materiais por conta de sua resistência. Quanto mais resistente o material, mais a gente vai criar aquilo. Se a gente conseguir, por exemplo, fazer uma mesa de ferro, ela vai ser muito mais resistente do que uma mesa de cadeira. Porém, se a gente for analisar a mesa de madeira durante o tempo, quem é que vai oxidar primeiro? A mesa de madeira ou a mesa de ferro? A mesa de ferro. Professor, e o que é esse oxidar? É uma reação química, é a ferrugem. Quando a ferrugem ataca ali, ela não vai atacar a madeira, ela vai atacar o ferro de uma forma mais rápida, por causa de água, por causa de oxigênio. Então, a reação que vai acontecer ali vai ser mais certa no ferro do que na madeira. Então, a gente também tem que analisar isso. Será se é melhor fazer uma mesa realmente de ferro? Ou será se essa mesa de madeira seria melhor? E tomem muito cuidado para ser madeira reutilizada, madeira correta, ambientalmente correta, para não agredir tanto o nosso planeta. Terceira pergunta: por que não se pode utilizar porcelanas para fabricar fios elétricos? E aí, vocês sabem? E aí? Por quê? Porque a porcelana, ela não tem condutividade. Quando a gente diz que a porcelana ela não tem condutividade, assim como um fio de cobre, como um fio de qualquer alumínio, qualquer metal, é porque ela não consegue conduzir cargas elétricas pelo material. Quer dizer, então, que a porcelana é igual à madeira? Sim, por exemplo, a gente não pode fazer um fio de madeira, porque não ia dar em nada, não ia conduzir eletricidade. No máximo ia queimar ali nossa madeira, mas não ia conduzir eletricidade. Então seria por causa disso. Por que não se pode utilizar porcelanado para fabricar fios elétricos? Porque ela não tem condutividade elétrica. Quarta pergunta: por que não se pode empregar somente plástico na fabricação de panelas? Você já imaginou? Se a gente está lá fazendo nossa... Pronto, peguei o meu recipiente de plástico que eu comprei aqui da Tupperware e coloquei ele em cima do fogão. O que é que vai acontecer? Vou estragar minha Tupperware, que foi cara. Então, professor, não tem dinheiro para Tupperware? Também não tenho. Então, eu compro aquelas que é 3 por R$10 na feira. Então, pior ainda, na hora que eu chegar perto do fogo, ela já se derreteu toda. Então, por quê? Porque o plástico, ele tem aí os pontos de fusão, pontos de ebulição. Assim, a gente vai falar aqui do ponto de ebulição, aqui podemos dizer, ponto de pressão. Ele vai mudar assim para o estado líquido, ele vai mudar aquela formação dele, a formação química dele, muito mais rápido do que uma panela de ferro. Então, está acontecendo uma reação química ali, quando o nosso plástico ele derrete, é uma reação química, que não ocorre a mesma coisa com o ferro. Então, por que não se pode utilizar? Porque o plástico, ele tem menor resistência ao calor do que as panelas de ferro. Professor, então quer dizer que as panelas de ferro também elas podem derreter? Sim, a uma determinada temperatura o ferro também derrete. E é por isso que a gente consegue moldar ele, dar formas ao ferro, porque a partir de uma certa temperatura, claro, que são muito elevadas, ele vai derreter, ok? E a última pergunta era: como uma substância é formada e quais os tipos? Vocês viram lá no videozinho que as substâncias são formadas por várias moléculas. Então, as substâncias elas são formadas por reagentes, que são elementos químicos, e a gente já viu isso. Uma equação química, por exemplo, ela vai ter reagentes e produtos. Então, nisso tudo, eles vão reagir dependendo de uma energia ali ou não, e vão ter um produto. Professor, não estou entendendo. Beleza. Vamos pegar uma madeira e vamos colocar ela em combustão. Vamos colocar fogo nessa madeira. E no final vamos dizer que a gente teve um carvão. Então eu tive meus reagentes, que foram a madeira e o oxigênio, e eu tive meu produto, que foi o quê? O carvão. Então eu fiz uma reação química ali. Eu tive ali liberação de energia em forma de calor, eu tive a reação tanto do meu oxigênio quanto da minha madeira ali, que era a celulose, se transformando em carvão ali, em carbono. Então, a substância carvão, que é carbono ali, ela só pode ser formada a partir da reação inicial de moléculas.
Então eu preciso ter moléculas para que eu tenha realmente minhas substâncias. E aí eu vou ter substâncias simples e substâncias compostas. Quem são minhas substâncias simples? São geralmente aquelas substâncias formadas por um único elemento. Por exemplo, o oxigênio é uma substância simples. Já a água é uma substância composta. Por quê? O oxigênio ele só tem o elemento químico oxigênio. E já a água, ela vai ter H2O. Então, ela vai ter o oxigênio e vai ter o hidrogênio. Agora, se a gente for analisar a substância água, a gente também pode dizer que a gente pode ter ela em uma substância pura. A gente pode ter só água. Isso a gente só consegue em laboratório, porque a água que a gente bebe em casa está cheia de cálcio, magnésio, cheio de sais minerais para fazer sua função, que é hidratar nosso corpo. Então a gente precisa disso tudo, ok? Então esse era o papo que eu queria bater com vocês. Já respondemos nossos deveres. Semana que vem a gente continua com as nossas atividades. Corrijam, lembrando, quem não fez as atividades tem hoje para fazer, entrar em dias com o que a gente tem, para semana que vem a gente já começar uma outra etapa. Não quero ninguém desistindo, quero todo mundo comigo até o final, para a gente conseguir caminhar junto agora mesmo com as dificuldades, ok? Um abraço!